Salve, salve, galera! Tamo em mais um episódio do Extra Talks. E, gente, eu já tô com o coração apertado aqui, porque é o último episódio dessa temporada. Nossa, passa rápido, não é? Coloca aí nos comentários se você também tá com saudade dessa temporada. Você sabe que aqui é o podcast de histórias extraordinárias de gente da vida real. E hoje eu tô trazendo uma convidada aqui pra gente fechar com chave de ouro essa temporada, né? Ela é pediatra, ela é gastropediatra e é mãe de duas crianças lindas, além de esposa de um grande amigo e admirador meu. Ela ajuda mães de primeira viagem a terem um caminho mais fácil. E hoje a gente vai falar de maternidade, vai falar de paternidade, vai falar de criação de filhos e vai falar de muita coisa interessante. Para mim é um prazer enorme receber você aqui, Mariara, doutora Mariara. Seja bem-vinda ao Extra Talks. Obrigada, Jonas. Quero te agradecer muito esse espaço. Obrigada pelo convite. Quero agradecer todo mundo aí que tá com a gente assistindo isso aqui, que quer cuidar melhor de uma criança. Porque se a gente cuida melhor de criança, a gente cuida melhor do mundo, né? Olha só, você vê, ó, ela já começou, ela chegou chegando já, gente, 120 por hora. Ai. Mas, ó, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero trazer aqui pra vocês o conteúdo dos nossos patrocinadores, né? Então, eu quero começar falando da Insider. E olha só, pega nessa câmera aqui, ó. Tá vendo, ó? Caimento perfeito. Eu tô viciado na Insider, gente. Ó, é pra academia, é pra trabalhar, é pra gravar os podcasts, nessa vida maluca entre aeroporto, em casa, criança na escola. Eu vou com a minha Insider. Por quê? É a camiseta que não amassa, né? Você lava e já tá pronta para utilizar. E além de tudo, gente, você sabe que aqui a gente prioriza as marcas que têm propósito, que quer impactar o mundo. Cada vez que uma Insider é produzida, ela gasta 4 vezes menos recursos do que as outras camisetas por aí. E isso é muito importante pra gente cuidar do mundo onde a gente tá. E para você que tá aqui com a gente, vai ter um cupom aí na descrição desse episódio. Aproveita e vamos comprar as Insiders aí para ajudar a tornar esse mundo melhor. Mariara, doutor, posso chamar de Mariara, né? Mariara, como você Mari, boa. Mari, pra gente ficar bem intimista esse bate-papo aqui. Ô Mari, eu investiguei sua vida. Que bom. Espero que eu seja uma pessoa boa. Com certeza é. Agora, Mari, eu tenho uma curiosidade. Como é que a medicina entrou na sua vida? Então, Jonas, essa história, até comentei esses dias no meu Instagram, né? Foi uma decisão, um presente pro meu pai, assim. A medicina foi uma decisão muito do meu pai. Ele queria muito que a gente tivesse um leque de oportunidades, ele enxergava a medicina como um leque de oportunidades e ela entrou na minha vida. Eu tinha 17 anos e eu não acho que a gente com 17 anos sabe escolher uma loucura. Muita coisa. E aí meu pai falou, eu acho que vocês têm que seguir essa carreira, porque essa carreira vai dar muita oportunidade para vocês. E a medicina entrou assim, desse jeito. Foi um presente para ele. E aí depois, dentro disso, né? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Nós somos uma família que sempre ajudamos pessoas, assim. A minha mãe é dentista, meu pai é veterinário, né? Então a gente já tá nessa jornada de ajudar o mundo de alguma maneira. Mas eu e meus irmãos somos todos médicos. E foi meu pai que colocou a gente nessa profissão. E depois a gente foi, né, sabendo o que a gente queria e aí indo cada vez mais a fundo para ajudar pessoas. Meu, e é engraçado você falando isso, né? Porque me remete... A gente é muito convidado aos momentos decisivos na vida da gente. E tem alguns momentos que a gente vai passar pelo médico, pela médica, né? E a forma humanizada de realizar a medicina hoje, eu acho que é algo importante. Eu tô falando isso porque eu sei que você tem essa maneira mais humanizada de repente, revelar um diagnóstico, de cuidar do seu paciente. Então, isso é muito importante. Tenho. Assim, eu procuro olhar sempre, né, essa alma humana atrás daquele corpo que eu toco, atrás de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Porque tem uma pessoa, tem uma história, e ainda mais uma criança tem uma família, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem um vô, tem uma avó.
Então, isso para mim faz toda a diferença no diagnóstico. Enquanto passar isso tudo, tem uma história. Ele não é simplesmente chegar no médico, né? Isso eu acho que a máquina vai fazer. A gente, falando de inteligência artificial, né? O diagnóstico aí, a máquina vai dar pra gente nos próximos anos, rapidinho. Mas esse toque de alma humana, isso só a gente consegue. Só a gente. Ler, saber o que aquele diagnóstico vai fazer durante aquela família e quais as ferramentas que eu posso fazer para que aquele paciente lide melhor com aquele diagnóstico. Então, sem dúvida, atender com humanidade assim, foi um caminho que eu consegui trilhar dentro da medicina. Porque sempre me incomodou, né? Isso na medicina, essa frieza, assim. Sim, porque às vezes eu acho que fica tão automático, são tantos diagnósticos todos os dias, que é o que você falou mesmo, assim, aquela atividade mais previsível, a inteligência artificial vai fazer com muito mais maestria do que mas a capacidade de comunicar, a troca de olhar, a parte cognitiva dessa relação, é só os médicos que têm alma que pode fazer, né? Sem dúvida. Eu sempre admirei esses médicos, assim, sempre foram grandes ídolos. E aí eu falava, cara, como que eu consigo ser mais pra cá e não mais pra lá? Não que os que são mais frios também, isso não seja também uma maneira de se proteger. Porque muitas vezes, diante de diagnósticos e de sofrimentos muito grandes, a gente cria uma casca, uma maneira de se proteger. Claro. Então, também vejo essas pessoas de alguma forma, mas sempre me encantou o lado humano, assim, da coisa. O lado que olha para aquilo de uma maneira bonita. Agora, Mari, tem muitas mamães corporativas aqui. Adoro ela. E a medicina, a gente já sabe como entrou na sua vida. Agora, a maternidade, a Mari sempre quis ser mãe ou foi algo que surgiu durante o caminho? Como é que foi isso? Não, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Assim, eu tenho uma baita mãe, né? Uma mãe que assim, tem uma história pelos filhos que é linda. Minha mãe perdeu a mãe dela com 9 anos. Né? E aí a maternidade ela foi aprendendo na vida, porque ela não teve, até 9 anos ela teve exemplo de mãe, depois disso ela foi aprendendo como a ser mãe, mas ela foi uma mãe assim, extremamente dedicada aos 3 filhos. E eu tenho excelente, então assim, replicar isso pra mim sempre foi uma vontade, sabe? Falar, caraca, ela deu conta, ter filhos, então eu sempre tive vontade. Aí quando eu casei, falei, esse cara aqui eu quero ter meus filhos com ele, então veio a Mari mãe. E a Mari mãe me ensinou muito. Eu acho que eu fui mais humana, sem dúvida, assim. Ontem eu li um texto, eu não vou me lembrar da pessoa que escreveu, mas eu li um texto de uma mãe do corporativo que pedia desculpa às mães que estiveram com ela em reuniões quando ela não era mãe. Nossa. Então, eu também peço desculpa hoje a todas as mães que eu atendi quando eu ainda não era mãe. Porque, sem dúvida, e eu me arrepio de falar isso. Nossa. Agora, depois de ser mãe, quando uma mãe chega com uma criança doente no meu consultório, primeiro eu quero pôr essa mãe no colo. Dizer, caraca, eu sei o que você tá passando. Eu sei que a noite foi difícil pra caramba. Eu sei que você pode ter brigado com seu marido. Eu sei que você tá em claro, os seus neurônios nem estão pensando. Mas a gente vai ajudar seu filho. Sabe? Então, assim, a maternidade me mudou e mudou minha visão de mundo. Porque, Jonas, eu acredito muito que se a gente cria bem os nossos filhos, a gente deixa uma coisa maior nesse mundo. Sabe? Eles são a semente do amanhã, eles são o que vai acontecer amanhã. E aí eu preciso estar ali, né? E você sabe que isso que você está falando é muito legal, porque hoje eu vejo muito um lance de você transferir a educação, os valores que deveriam vir de casa para as instituições. Então você transfere para a escola que seu filho ou sua filha estuda, transfere para, muitas vezes, para pediatra, que quer que a profissional ali faça aquilo que muitas vezes deveria ser feito em casa. E é muito legal quando eu vejo profissionais da sua área falando que... Porque o processo de criar uma criança é um processo de legado mesmo. Você vai deixar ali neuras, vai deixar fortalezas,
mas essa pessoa fica funcional diante da vida quando esses valores vêm de casa, né? Você enxerga assim também? Eu sei que seu valor muito forte é família, né? Você acha que tem alguns valores que vêm de casa mesmo? Ou hoje também já tem que ter uma adaptação quanto a isso? Não, eu acho que vem de casa. Cada vez mais eu converso com os pais a respeito do tempo de qualidade. O que acontece? Muitas vezes no mundo corporativo e no nosso mundo também, a gente que é médico, todo mundo que trabalha, né? O pai que tá ali na rua, trabalhando, ganhando a grana, fazendo o dinheiro, fazendo a coisa acontecer para que as crianças tenham um patamar de vida legal. Uhum. Mas é importante não só dar o recurso financeiro, é importante a gente também passar esses valores dentro da nossa casa. Cara, você não vai lembrar se você passou férias na Disney, mas você vai lembrar se seu pai foi carinhoso ou não. Tá? Então, assim, é extremamente importante separar, e eu falo pras mães, 25 minutos no relógio. 25 minutos sem olhar no celular. Ali, com seu filho, ouvindo o que ele tem a dizer, né? Estando com ele dentro de uma brincadeira. Às vezes a gente tá falando de crianças de 2, 3 anos, eles não vão falar com você como fala um adolescente, como fala um adulto jovem. Mas você tá ali no mundo deles, com qualidade. O que é isso? Sem olhar no celular, sem olhar no relógio. Cara, isso é muito transformador, porque a gente acha que nós somos multitarefa e nós não somos. Então, essa proposta que você faz de 25 minutos com foco, às vezes vale mais do que você 4 horas com o celular na mão, seu filho brincando ali, você acha que... Cara, 25 minutos com foco total. Passa, ali aqueles 25 minutos você vai conseguir conectar com seu filho e passar algumas coisas que você quer passar, né? De repente você tá ali numa brincadeira, você quer passar um valor sobre, tem que ter gratidão. Como que eu passo isso dentro de uma brincadeira, dentro do lúdico pra criança? Sim. Né? E aí você consegue, cara, 25 minutos de 24 horas é um tempo curtinho. Né? Às vezes a gente fala, não tem um tempo, mas você para às vezes ali pra assistir um desenho. Em vez de você assistir um desenho, lê um livro, né? Brinca de cozinha, qualquer brincadeira lúdica para que você absorva coisas boas dali e a criança absorva esses valores, não da escola, não da pediatra, não de uma babá, não de uma funcionária, mas suas coisas. Porque para ela quer encantar o pai e a mãe. Olha só. Você ali é o super-herói. Você vai criar memórias que são inesquecíveis. E aí, pegando esse aspecto que você falou, e aí eu vou voltar um pouquinho atrás, que eu já vivenciei um pouco mais tempo, você também, mas a gente já foi pessoas sem filho. E hoje eu vejo uma corrente, principalmente pro pessoal aqui do corporativo, né? Que fala assim, olha, cara, ter filho é complicado, porque minha vida muda, e de fato muda. Mas eu vejo muito as pessoas ressaltarem o aspecto que não é tão legal na paternidade, na maternidade. Que dica você daria, assim, para quem tá na dúvida entre, vou ser pai, eu não vou ser mãe, eu não vou... O que você convidaria essa pessoa a investigar antes de dar esse passo? A investigar antes de dar esse passo? Essa pergunta é legal. Eu olharia... Primeiro, eu acho que tem que ser muito respeitada a decisão de não ter os filhos, mas a partir do momento que você decidiu, eu tentaria investigar o porquê que você pode não estar no foco da sua vida como principal protagonista. Porque a partir do momento que você é pai e mãe, e eu falo isso assim, que é o mais próximo do amor de Deus que você pode chegar, cara, faz pra mim, mas não faz pro meu filho. Sabe, esse amor, se você quiser experimentar esse amor, se você tiver vontade de entender um pouco do porquê que a gente fala dessa coisa preciosa. E é interessante, Jonas, que esse amor ele não vem ali a hora que você recebe aquela criança nos braços. Ele é um amor que é construído, né? É um desafio e eu acho que a gente só evolui a partir do outro. Então, se você tem vontade de evoluir na vida, de dar algum passo em direção a alguma coisa que você fala, cara, não sei como eu vou me comportar, eu acho que a maior evolução da vida de um ser humano é ser pai ou ser mãe. Porque você para de ser o foco da sua vida. E você faz isso, outra pessoa ser o foco daquilo tudo. E aí você vai conhecer lugares em você que
antes daquilo você jamais conheceria. Então, se você quer expandir a sua consciência, o seu olhar, tenha filhos. Aí, ó. Olha, convite maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Mari, agora, tem as mamães aqui que estão na correria como você. Trabalham e tal, voltaram pro mundo do trabalho depois da maternidade. Tem um jeito de conciliar você retomar a carreira, porque é um desafio, né? Você termina tendo 3, 4 jornadas no mesmo dia, porque é o trabalho, é em casa, as burocracias de escola, de tudo. Tem algum caminho, algum primeiro passo para conciliar tudo isso e tornar tudo isso funcional? Sem dúvida. Eu acho que é planejamento muito nisso tudo, da gente entender que a gente vai planejar essa volta. Não ter pressa. As coisas voltam ao lugar. Então, a roda volta a girar, né? Às vezes eu vejo as mães assim, com 6 meses eu tenho que voltar a trabalhar. Amanhã ela já quer voltar com aquele cérebro de antes da maternidade. Calma, as coisas vão... E eu acho que enquanto sociedade, talvez a gente até esteja doente em esperar que as mulheres... E aí vai um recado para o mundo corporativo também, para os grandes líderes, mulheres e homens que lideram mulheres mães. Cara, dá um tempo para essa mulher ajustar a vida dela de novo, né? Ela tá voltando do mergulho mais profundo que ela já fez na vida. Ela tá deixando o que ela tem mais de precioso em casa. Então, eu acho que enquanto sociedade a gente precisa olhar para isso. Enquanto mulher, eu acho que a gente tem que se respeitar. Sabe? Respeitar o momento que a gente tá passando. Dizer, calma, eu vou voltar para ser aquela executiva. Os meus filhos vão crescer. Isso aqui é uma fase, Jonas. O quanto a gente tá... Esses dias eu ouvi essa frase que eu gosto muito, que é assim, a vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Uma maratona. Show. Né? Então, assim, cara, o que são 6 meses depois da volta do trabalho? Talvez você não esteja entregando o seu 100% e tá tudo bem. E se você é uma profissional que já entregou 100% antes, você vai voltar a entregar. Dá tempo. Respeita esse processo, né? E eu acho que essa compreensão... Eu gosto muito da rede de apoio, sabe? Aquelas pessoas que estão ao nosso lado e que nos apoiam nesses momentos desafiadores na vida da gente. E esse aspecto da liderança ou de quem está ao lado de uma mulher que acabou de passar por um momento de maternidade e está retornando, eu acho que é alguém que precisa ter esse olhar sensível, sabe? Porque é normal, Mari, você ficar 6 meses fora do consultório, por exemplo, na sua atividade. Quando você volta a atender, vai ter um período de adaptação ali. É a mesma coisa quando, por exemplo, você sai de férias. Quando você sai de férias, diferente que você não tá... Eu não tô comparando a maternidade com as férias, tá? Senão eu vou ser cancelado aqui. Pelo amor Mas eu tô falando assim, quando você volta das férias, você não volta no seu ritmo total. Você vai ter um tempo de adaptação ali. E esse convite que você está fazendo, de assim, putz, respeita seu ritmo e vai... É importante, porque a nossa tendência é se comparar. Exato. E a comparação é horrível. Horrível, horrível. Comparar com antes. Não, você não vai voltar. Deixa eu te contar, você não vai voltar igual você era antes. Talvez você ali na frente seja melhor do que você era antes. Mas você não tá vendo ali na frente agora. Você tem isso aqui, ó, que a gente tá aqui. E o presente é uma mulher que fez o mergulho mais profundo da vida dela. Deixa ela chegar na superfície, deixa ela colocar a cabeça pra fora, deixa ela respirar. Então eu convido porque assim, esse conceito de rede de apoio que a gente fala é uma aldeia que precisa cuidar de uma criança. Cara, se as empresas não estiverem interessadas em mulheres que têm filhos, como que a gente vai renovar isso aqui, o padrão de consumo e todo que a gente tem? Sim. Então elas são parte da sociedade, elas precisam ser respeitadas e elas precisam estar no mercado de trabalho e serem respeitadas da volta da maternidade e serem honradas por isso. Afinal de contas, elas colocaram um ser humano no mundo, pelo amor de Deus. Né? Tem uma frase que eu gosto, fala, cara, todo mundo tinha que estar de joelho, você acabou de trazer um ser humano pro mundo. Tá dando continuidade à nossa prole, né? A nossa espécie, entendeu? Isso. Então, a gente tá fazendo um papel, assim, fundamental. E eles têm na África, né, esse ditado que é preciso de uma aldeia para cuidar de um ser humano. E é preciso de uma aldeia, inclusive das lideranças corporativas. Sim, sim. É um convite bem bacana que você está fazendo. Agora, a gente sabe que boa parte dos problemas e soluções na nossa vida começam na infância, não é isso? Sem dúvida, Jonas.
tem um estudo que fala que a gente vai ter, né, ali a formação de 0 a 3 anos do sistema do subconsciente. E toda decisão que você vai tomar vai passar pelo seu subconsciente. Toda. E aí, qual que é o limite que você vê no seu dia a dia, né? De consultório, atendimento, tudo. As mães, os pais que passam por lá. Entre estabelecer o limite da obediência versus a linha da autonomia. De você deixar o poder do seu filho, da sua filha aparecer também, ter autonomia para se sentir adequado, avançar diante da vida. Como é que você vê esse limite assim, entre um e o outro? É uma linha muito tênue mesmo? Acredito que não. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais de cérebro de criança, né? A gente fica muito nessa coisa do adulto, e a sociedade, hoje eu falo uma coisa sempre no Instagram, que a gente é uma sociedade adultocêntrica. A gente entende do cérebro adulto, a gente entende das coisas de adulto, mas a gente entende pouco de como que é aquele cérebro infantil e imaturo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a criança não tem ali ativo o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal, Mari? É aquele cara que vai te frear, porque se o Jonas aqui vier me xingar, eu querer virar essa mesa em cima do Jonas. Então, eu entendo que eu não sou uma pessoa violenta, eu não vou virar essa mesa em cima do Jonas. E quem me freia de fazer isso é o córtex pré-frontal. Só que a criança, ela tem o córtex ali já feito, né? A matéria está ali, mas ela ainda não está ativa, ou seja, ele não consegue ativar. E a gente vai ter aqueles comportamentos de birra, a gente vai ter aqueles comportamentos que a gente julga, né, como uma malcriação, né, da criança. E isso é um comportamento normal de qualquer criança. A minha vai fazer, a sua vai fazer, a de quem está assistindo vai fazer, a do Papa vai fazer se ele fosse ter filho, entendeu? Então, vai ter um comportamento ali de birra e de desobediência, dependendo da... Lógico, a gente tá falando de uma faixa etária ali antes dos 7 anos. Sim. Né? Depois dos 7 anos fica um pouco mais fácil eles entenderem. Então, até os 7 anos, a gente está ensinando essas crianças a viver em sociedade. Né? A gente está ensinando os limites para ela. E como elas aprendem limites, Jonas? Por repetição. A gente repete milhões de vezes. Né? E aí a gente vai falando para elas, não pode bater. Não pode bater, não pode bater, não pode bater. Então é importante que o cérebro adulto entenda. Eu estou ensinando meu filho e ela vai precisar de 200 vezes eu falar uma coisa para ela até que ela aprenda. Porque para ela fazer essa conexão cerebral, ela precisa de repetição. Tá? E outra coisa é a autonomia da criança. Que esse cérebro é alucinado por autonomia. Então, por exemplo, a escola da Liz, da minha filha, da mais velha. Ela é uma escola montessoriana, já adaptada, porque tem algumas partes da Montessori, né, enfim, que a gente já viu que não dá certo, mas algumas partes que dão certo, é a parte que você, por exemplo, lava a sua louça, coloca uma mesa, usa copo de vidro e materiais que estão numa casa de dia a dia, né? Afinal de contas, a criança ela é capaz de levar um copinho de água de vidro de um lugar para o outro, desde que você empodere essa criança. Lógico. Né, para isso. Então, o que eu vejo em relação aos limites e essa coisa da obediência? Da gente entender como é o cérebro da criança. Entender que esse cérebro, ele é um cérebro imaturo, que vai precisar de repetição. Porque muitas vezes a gente ouve os pais, mas eu já falei 1000 vezes, querido. Gente. Vai falar mais 1000. Não tem atalho para isso. Não tem atalho para isso, amigo. É o cérebro infantil em desenvolvimento. E às vezes eu vejo também, eu vou vendo pelo que acontece mesmo na dinâmica de escola, e a gente vai convivendo com outros pais lá da Laurinha, minha filha, né? Às vezes, Mari, chega um determinado momento que o pai ou a mãe tá mais infantil do que a criança. Total. Assim, e é engraçado porque se você usa do mesmo tom de voz, ou da gritaria, ou do firme o tempo todo, já não vira mais uma novidade, né? E aí a criança começa mesmo E aí eu vejo pais e mães ficar descontrolados. Essa criança de 7 anos tá me desautorizando aqui na frente de todo mundo. Mas será que você tá assumindo o lugar de pai e de mãe nesse lugar aí? Então, será que você tá sendo o cérebro adulto da criança? Cara... Eu lembro que uma vez... A Liz deu um tapa na cara do Ricardo. Ela tinha 1 ano e quase 2 aninhos. E aí ela fez alguma coisa e do nada ela... Puf! Cara, o Ricardo parou assim.
E aí eu acho que ele falou, caraca, meu, não acredito que eu tô levando um tapa na cara de uma menina de 2 anos. E eu olhei pra ele e falei assim, você é o adulto da relação, você é o adulto da relação, você é o... Porque pra ele entender, ela é uma criança desregulada, ela não tá entendendo que ela está dando um tapa, o significado disso tudo em sociedade. E aí na hora ele falou assim, caraca, eu sou o adulto da relação. Dias depois, a Alice fez a mesma coisa comigo. Acho que ela fez alguma coisa, assim, que me desautorizou. E na hora eu fui perder a paciência, ele olhou pra mim e falou assim, você é o adulto da relação. Daí eu falei, caraca, sou eu o cérebro adulto da relação. Ela é só uma criança de 3 anos, né? E fazendo o que uma criança de 3 anos faria. Sim. Então, o quanto a gente precisa se trabalhar pra educar um ser humano. E aí faz um link sobre tudo que a gente estava falando... Que é aí que você entra, meu amigo, em lugares que você não conhece antes de ser pai e mãe. Não conhece. Até porque mudou muito, né, Jonas? Mudou muito a educação que a gente recebeu para a educação que hoje a gente oferta para os nossos filhos. Sim. E isso é muito legal, porque eu acho que vai vir uma geração aí, diferente do que as pessoas falam, de uma geração fraca, eu acho que vai vir uma geração... Imagina um subconsciente bem trabalhado, amigo. Tem evolução nisso, né? Essa é uma comparação que o pessoal faz sempre no ambiente de empresas, né? De, tal geração é melhor do que a outra e tal, porque na nossa época era assim, agora é assado. Mas tem aprendizados aí. Não é? Tem aprendizados. Roberto me ensinou isso, assim. Roberto. A gente não poderia deixar de citá-lo. Né? Como não citá-lo? Mas ele me falava, o que eu aprendo... Eu vejo sempre o Roberto rodeado de pessoas jovens. Sim. Né? Porque ele fala pra mim, fala pras pessoas... O que ele aprende com essas gerações. Né? Então isso é de muita inteligência. Assim, eu vejo a galera criticando sempre a próxima geração. Cara, eu parei de criticar, óbvio, a gente tem algumas coisas que a gente olha e fala, é diferente da minha. É diferente. Mas o que essa geração tá aqui pra ensinar? Isso. Porque vão ter coisas que vai servir pra tua jornada e tem coisas que você fala, cara, não é pra mim, não é congruente com meus valores e tá tudo bem. É isso. É melhor do que você ficar nesse fla-flu, vamos dizer assim. Que não existe, né? A gente é uma evolução constante. Agora, a gente tá num lado... legal, né? Da paternidade, maternidade, filhos e tudo mais. E se você tá gostando desse bate-papo com a doutora Mari aqui, ó, já deixa o seu comentário pra gente interagir nessa conversa. Só que tem um outro lado que não é só com as crianças. É como um todo. A gente tem desafios de saúde mental, né? Agora, olhando para essa perspectiva da infância... E aí, às vezes, tem quadros depressivos, tem quadros de ansiedade. Como é que eu posso entender se isso está acontecendo? Tem sinais, doutora? Pra saber se meu filho está passando por um quadro. Sem dúvida, assim. A gente vê, né? Hoje em dia, a gente tem uma epidemia dos quadros de depressão, de crianças que se mutilam muitas vezes, né? A gente... teve um aumento da taxa de suicídio, principalmente adolescentes. E o grande sinal disso são crianças que realmente são embotadas. E é importante que os pais olhem para os filhos, porque a gente tem aí um alerta sobre as telas, né? Que tem muito a ver com isso, né, Jonas? A gente deixa a criança ali na tela para a gente ter sossego. Deixa a criança ali na tela para a gente fazer isso em paz. Deixa a criança ali na tela para eu conseguir... Quando você vê, a criança tá... imersa ali na tela, em alguns conteúdos que a gente não sabe o que está recebendo. Eu trabalhei em pronto-socorro por 8 anos, né? E 8, 10 anos. 10 anos. Tempo passa, Mari. Tempo passa. 10 anos. E a gente sempre recebeu muita criança ansiosa. Teve até um caso de uma dessas crianças que eu lembro também que se cortava muito. Mas sim, né, a criança vai dando alguns sinais, né? Essa tristeza, essa apatia, essa indisponibilidade de brincar com atividades que antes davam prazer para eles. Né? A escola sempre também chama atenção, crianças que ficam um pouco mais isoladas de outras crianças. E aí, quando eu tenho um quadro como esse, buscar uma rede de apoio é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Se você notou que seu filho tá ali, né?
horas e horas dentro de um quarto escuro, que não quer participar de algumas atividades, ou uma criança que, se você deixar na tela, a criança fica ali o tempo todo, a gente precisa, sim, buscar uma ajuda, buscar uma terapia, buscar os psiquiatras infantis, buscar a própria pediatra, né? Porque o primeiro passo é a gente ligar pro pediatra e dizer, olha, tô com preocupação disso. E aí o pediatra vai te guiar. Na pandemia a gente recebeu bastante criança com medo, a gente entender que existem algumas fases, mas também entender a fase de ansiedade. Tem crianças que vão descontrolar, vão ter uma compulsão alimentar, né? Tem crianças que elas vão ter dores abdominais. Então, eu, como gastropediatra, sempre chega pra mim as dores de barriga. Uhum. E a gente sabe hoje em dia que existe um eixo, né? Cérebro-intestino, e a gente descobriu que tem muitas e muitas células cerebrais ali no nosso intestino. E muitas crianças, elas vão ter dor de barriga porque elas estão com sintomas de ansiedade. Olha só. E a dor é real, não é psicológica, como as pessoas falam. Dói porque lá no cérebro, lá no intestino, a gente também tem células nervosas de dor. E é importantíssimo a gente olhar para isso e desconfiar disso, e aí encaminhar essa criança para um tratamento tanto de terapia quanto de psicoterapia apropriados, assim. Esse é um convite bem importante que a gente está fazendo para vocês que estão ouvindo a gente, porque às vezes, dependendo da trajetória que a gente teve de vida, da criação que a gente olha para esses aspectos de, eu vou colocar meu filho para procurar um psicólogo, um psiquiatra, um certo preconceito quanto a isso. E, na verdade, o que você está fazendo é só controlar esses sintomas que estão aparecendo. Totalmente, né? Hoje em dia a gente, a psicologia, a psiquiatria estão aqui para ajudar essa história, porque realmente o mundo está fazendo uma pressão que o nosso cérebro ainda não acompanhou esse desenvolvimento para poder suportar todo esse estresse. Então é normal que venham doenças de depressão, de ansiedade, transtorno de ansiedade, que a gente vê aí pipocando por aí sem parar, porque esse é o mal desse século, assim. Então, pelo amor de Deus, gente, não tenham preconceito. Vamos fazer terapia, vamos procurar psiquiatra se a gente precisar, tá tudo certo. Né? Em algum momento da vida pode ser que acorde a história ali e você precise dessa ajuda. E busca orientação qualificada, né? Sempre o nosso convite aqui. E algumas vezes são até pros pais, viu, Jonas? A gente fala crianças pequenas, principalmente, vai você pra terapia. Eu adoro essas terapeutas que falam, eu vou fazer terapia no pai e na mãe. E aí, obviamente, a criança entra no trilho. Gente, o que eu mais vejo, eu faço muito trabalho com escolas, né? E aí você vê, colocou o filho no psicólogo. Ótimo, é um caminho. Mas será que você também não tem que trabalhar o teu sistema ao invés de transferir tudo para a criança, né? A minha sogra tem uma frase, Ana Helena, também maravilhosa. Não é só o sogro maravilhoso, uma sogra maravilhosa. Ela tem uma filha psicóloga, né? Então a gente tá inserida Ana é eu tô top nesse meio. Ela fala assim que o pai e a mãe, quando trazem um filho muito pequeno pra terapia, eles trazem o problema deles pela mão. Então... Sensacional. Eu acho que... Eu falei isso no meu Instagram recente. Eu acho que o maior presente que você pode dar pros seus filhos é você se analisar. Né? Curar os seus traumas, curar as suas marcas. Porque aí você vai deixar neuroses nos seus filhos. Claro. Mas pelo menos você escolheu ali umas neuroses melhor pra deixar do que deixar todas que existem. Porque no fim das contas a criação, ela termina sendo uma transferência de neurose. A gente quer melhorar aquilo que a gente não é bom. E aí a gente pega tanto naquele aspecto que a gente transfere isso. E aí eu quero entrar num aspecto importante, que inclusive, segue a Mari no Instagram. Todo dia tem conteúdo lá pra, vai estar aqui na descrição, tá? Mari, eu quero aproveitar que a gente entrou nisso para falar da comparação entre crianças. Veneno, né? Porque eu vou dar um exemplo lá de casa. Tinha um certo período que a gente era um monte de primo junto. E aí minha avó chegava e falava, não tá... Eu era mais desnutrido, tadinho. Aí ela chegava pra minha mãe e falava assim, não tá dando comida direito pra esse menino, porque os outros estão crescendo e ele tá ficando pra trás. Então, tem esse lance da comparação, e eu lembro que minha mãe ficava incomodada com aquela situação, né?
Essa comparação, ela é mais maléfica do que benéfica, porque cada um tem uma genética, não é assim? Ou cada um tem um desenvolvimento. Eu estou usando o exemplo lá de casa, mas eu vejo isso na escola, com os amiguinhos, todos os dias, praticamente, Mari. Comparações entre eles, e aí a criança, às vezes, termina se comparando também, sabe assim? Cada um tem uma genética, não é assim? Cada um tem uma genética. E, Jonas, eu gosto muito... Tem um livro que fala... Existem pais jardineiros e pais carpinteiros. Você já ouviu isso? Nossa, não. Fala pra gente. É muito legal. É muito legal. Então, quando você recebe ali um filho, você recebe uma sementinha. Eu não sei se essa sementinha veio pra ser uma macieira, se ela veio pra ser uma parreira, se ela veio pra ser um coqueiro. Eu recebi uma semente. Eu não sei do que é essa semente. Então, existem os pais que vão adubar essa semente. Conforme ela vai crescendo, eles vão entendendo o que aquela semente veio para ser, vão cortando os seus galhos, vão mostrando o que aquela semente veio ser. E aquela semente vai prosperando e vai virando uma árvore linda, estrondosa, uma parreira, uma macieira. E existem aqueles pais que são os pais carpinteiros, que recebem a semente, vem uma árvore, eles cortam a árvore e decidem se aquela semente vai ser um banco, se aquela semente vai ser uma cadeira. Nossa. E decidem, a partir do que eles querem, o que aquela árvore vai ser. Então, a comparação, ela faz isso. Ela faz com que você decida se seu filho vai ser uma mesa, porque você quer que seja uma mesa, porque você olha para o outro e acha que mesa é bom. Mas às vezes seu filho veio para ser, um jardim encantado, cheio de fruta, flor, maravilhoso, uma parreira linda, maravilhosa. E você tá tentando tratar o filho como se fosse um coqueiro ou como se fosse uma macieira. É isso mesmo. Então a gente precisa olhar para a semente, tentar achar do que aquela planta é e potencializar o que ela veio para ser, amigo. E tirar as pragas ali de perto. Porque você sabe que os atores mudam, mas a cena continua rolando. Então, isso que você tá falando pra mim, tá me remetendo ao seguinte. Às vezes a gente fica... Por exemplo, sistema educacional mesmo. Eu era horrível em exatas. Matemática, física. Sempre fui mediano nesses assuntos. Hoje eu calculo lá o fluxo de caixa da empresa, converso com a contabilidade, mas não é minha zona de talento. E na escola eu era ruim, assim, eu passava na média nesse lugar. Aonde que colocavam eu para treinar? Na matemática. Eu era bom com português, com história, com a apresentação, mas colocavam eu lá na matemática. E aí quando você faz essa comparação do jardineiro com o carpinteiro, às vezes eu vejo esse processo acontecer, esse processo que aconteceu durante a infância, acontecer agora com a carreira das pessoas. Então, eu fico tão focalizado naquilo que eu tenho que melhorar e que eu nunca vou ser extraordinário e não olho para aquilo que você está falando. O jardim que eu tenho, que se eu adubasse ele poderia florescer, mas eu tô lá focado em ser aquela mesa que me taxaram ali na frente antes que eu deveria ser, ou porque me compararam com alguém que era mesa e ser mesa é bom e pronto, acabou, e você vai ser mesa e acabou. Então, eu acho que tem esse trabalho do pai e da mãe de olhar para as partes boas e adubar, e olhar para as pragas e tentar tirar dali de perto daquela criança, né? E não que você não tenha que olhar para matemática e ser melhor em matemática, mas, poxa, também potencializa o lado que você veio para voar. Né? Afinal de contas, nem sempre vai precisar, talvez, da matemática, onde você tá voando. E o pior é que é muito louco, porque eu tô bem no momento de... Eu tive reunião semana passada de escola, eu vi o boletim da Laura, artes, história, português, ela tá voando, matemática, ela tá ali, ó. Eu falei, a transferência do DNA, doutora, passou. Acontece, mas ela tem bons pais. Ela vai dar bom, vai dar bom. E aí, dentro dessa dinâmica, as mamães corporativas aqui, os papais corporativos, muitas vezes na rede de apoio deles, tem os vovôs e as vovós. Maravilhosos. E aí tem vovôs e vovós permissivos, extremamente permissivos, e tem aqueles da doutrina da palmadinha na hora certa. Como é que eu uso esse recurso? Porque hoje
faz parte. Os pais os dois trabalham, às vezes, estão na rua, estão desenvolvendo a carreira e o vovô e a vovó termina participando dessa dinâmica, né? Como é que eu uso esse recurso de uma maneira otimizada, assim? E é responsabilidade deles, né, Jonas? Quando a gente traz esse conceito de aldeia, a gente traz também... eu acho que, assim, tem duas coisas que eu falo muito no consultório, né? Primeiro, a gente entender um pouco de que os vovôs e as vovós entenderem que existem uma família que precisa de ajuda. E eu só ajudo o outro, certo? Eu só ajudo uma pessoa se eu atendo às necessidades da pessoa que está sendo ajudada. Uhum. Ou seja, o Jonas precisa colocar uma água nessa garrafa. Eu só ajudo o Jonas se eu perguntar: Jonas, como você gostaria de ser ajudado a colocar água nessa caneca? Uhum. E aí sim, isso para você vai ser: nossa, isso aqui é de uma grande ajuda. Né? E é preciso comunicar isso aos avós de uma maneira amorosa. Jonas, ninguém que você pede alguma coisa de uma maneira amorosa vai te negar. Uhum. Ou vai te dar uma pedrada. Ou vai te devolver com pedras, né? Se você tem um diálogo ali, olha, pessoal, a nossa família, tá, isso, a gente vai precisar de uma ajuda de vocês nesse sentido, com essa e essas regras, né? Uhum. E faz isso de uma reunião, a gente quer incluir vocês nisso tudo. A gente não está excluindo. A gente não está excluindo, né? Ainda mais aqueles avós que querem... É claro que existem todos os tipos de família, mas a gente está falando da maioria que existe aqui, que é essa dinâmica que você falou, né? Da gente entender um pouco que esses avós, se são permissivos, eu preciso trazer para eles algumas regras, né? Sim. Eu já tive essas conversas lá em casa. Então, quanto tempo de tela que pode? Quais são os doces? Quando que podem os doces? No mundo corporativo a gente não faz isso, as regras da casa. Aqui. Exato. Eu não sei lá na sua família, mas em casa, por exemplo, eram os avós, né? Se você não repetisse o prato, é como se fosse uma ofensa. Só que, você tá em outro mundo, né? Total. Você controla ali as macros, o carboidrato, as proteínas e tal. Mas é o modelo familiar. Então, o que eu faço? Que a dinâmica continua acontecendo, né? Eu coloco menos, porque aí eu vou lá e repito, bato a minha meta, mas eu não ofendo eles, né? Você achou uma estratégia. Achei uma estratégia. Amorosa. Pra manter aquele diálogo ali naquela família, né? Manter aquela tradição da família sem ofendê-los, mas fazendo aquilo que você quer. Então você se liberta, mas ao mesmo tempo você respeita e honra da onde você veio. Porque isso que você está falando é verdade mesmo. A gente, se você coloca isso de uma maneira dura, eles se sentem excluídos. Porque ele fala, eu que criei você, eu sei, entendeu? Do que eu tô falando. Você não tá aí funcional? Exato. Assim, essa frase é muito... qualquer um cria. Não é assim, né, gente? Não é assim. A gente tem... Hoje eu falo... que a gente tem que escrever os valores mesmo das nossas famílias, né? A gente tem que escrever isso, tem que materializar, assim, tá escrito ali. Olha, aqui em casa a gente não bate nas pessoas, aqui em casa a gente respeita uns aos outros, aqui, o que se faz? E aí você mostra para esses avós quais são os valores daquela família e como que eles podem tá ali com vocês, partilhando daqueles valores de uma maneira amorosa. Então, acho que é um pouco comunicar o como você gostaria dessa ajuda, mas comunicar de uma maneira afetiva, de uma maneira amorosa, de uma maneira que você traga aquelas pessoas como um grande líder. Porque no corporativo a gente já trabalha, né? Que a gente traga aquelas pessoas para partilhar daquilo que você entende como correto para aquela criança. Afinal de contas, essa criança é um pouquinho de todo mundo. Eu falo, a Liz não é só minha filha. Nossa. Ela é minha filha, mas ela é filha do Ricardo, ela é neta da Letícia e do Carlos, ela é neta do Roberto e da Ana Helena, né? Ela é sobrinha do Arthur, ela é sobrinha dos meus irmãos. E todo mundo vai deixando memórias ali. Todo mundo vai deixando memórias ali. Todo mundo naquela engenhoca ali de dentro, que vai ser um ser humano futuro. Então, essa aldeia, esse conceito de aldeia, para mim, ele é fenomenal, assim. E aí, você falou do lance de quem está recebendo a ajuda. Eu acho muito legal isso. Como que essa pessoa quer ser ajudada? Essa é a frase para você falar. Se você é vovô, vovó, tá ouvindo, ou se você vai falar isso com vovô e vovó, a pergunta a ser feita é: como você quer que eu te ajude? Eu recebi essa pergunta quando a Alice foi tomar um dos primeiros banhos da vida. Assim. E aí eu tava ali toda...
E a pessoa que falou pra mim, ela já tinha 2 filhos, ela sabia exatamente o que fazer, mas ela me perguntou assim, como você quer que eu te ajude? Isso respeitou demais a maneira com que eu gostaria de fazer. E ela ali, sendo o braço. Cara, isso é sensacional. É de um carinho, né? É sensacional. De uma delicadeza. Porque, na verdade, às vezes você chega na ansiedade de ajudar e você faz do seu jeito. E o seu jeito não é a melhor forma. Exato. É um exercício de humildade também. É um exercício de humildade. Pra quem tá ajudando, né? Porque a gente fica olhando e falando, cara, será que eu sei ajudar? Uhum. Então eu tenho que perguntar pro outro, como eu ajudo? O que ajuda pra você nesse momento que você tá passando? Sim, sim, show de bola. Gente, eu tenho tanta coisa pra perguntar pra doutora Mariara aqui. Se você tá gostando, deixa o seu like. Aí a gente vai ter a segunda temporada, é ao vivo, hein? E quem engajar mais aqui vai voltar para ao vivo. Eu quero que a doutora volte aí. Obesidade e diabetes infantil. Já que a gente tá falando de comida e tal... obesidade é um problema mundial agora e eu estava até olhando esses dias um estudo que até 2042 nós vamos ter quase 1 bilhão de obesos ao redor do mundo, né? Então é um problema já mundial isso, e não é independente da geração, mas eu percebo que, por exemplo, na lancheirinha da Laura mesmo, se você não tomar cuidado já em casa, você já coloca um monte de alimentos ali que não são legais, processado e tal. Você consegue... isso chega muito no consultório para você, assim, a obesidade infantil e a questão até do desenvolvimento de diabetes, o excesso de doces e tudo mais? Esse é um desafio que a gente vai passar agora com as nossas crianças. O que aconteceu, né, Jonas? A gente não... Você pensa nos seus bisavós, nos seus tataravós, eles não tinham supermercado em cada esquina. É verdade. Hoje você entra aqui, ó. Passei na esquina ali. Não tem um supermercado aqui na rua aqui tem na dois. esquina? Tem dois. Então, essa quantidade de alimentos ultraprocessados, processados, que a gente tem e que a gente desembala, né? Por isso que aquela frase que eu amo, que fala no Consultório Sem Parar, descasque mais, desembale menos, né? Tudo que você desembala é um problema. E aí, junto disso, veio, a gente com essa oferta enorme de alimentos, veio para as nossas crianças essa oferta enorme de processados, ultraprocessados, que a gente tem aqui. E tá ali na mão, e é uma recompensa rápida, porque esses alimentos, eles liberam um açúcar, eles liberam dopamina. E dopamina é o quê? Hormônio do prazer ali, que você quer buscar de volta, né? Então, essas crianças, elas estão viciadas nesse prazer, não só as crianças, a gente tá falando de uma sociedade desse prazer rápido. Rápido. E às vezes a reprodução do que está acontecendo, a criança come porque você também come. Sim. Você se enche de Coca-Cola, de Ruffles, e não tem nenhum desses aqui que são patrocinadores nossos, então, mas e aí a criança termina, porque o exemplo, ele faz muito... E arrasta, né? E aí a criança termina... Agora, para quem... tá ouvindo a gente, tá nessa situação, você acha que assim, mudar o ambiente já é um bom primeiro passo? Eu acho que você falou tudo aí, né? A gente tem que mudar o ambiente, e muitas vezes o ambiente de uma criança, quem é? Semana passada eu fiz uma consulta e a mãe falou assim pra mim, doutora, eu já sei que eu tenho que mudar o meu paladar. Eu tenho um paladar infantil e a minha filha, ela tá no mesmo caminho que o meu. E a menina já ali obesa, né? Quando eu coloquei a menina na curva, o percentil dela era 98, tava bem em cima das linhas. E ela falou, eu estou procurando uma nutricionista não pra minha filha, mas pra mim. Porque quando a gente muda um hábito alimentar, a gente não muda o hábito alimentar da criança, a gente muda o hábito alimentar da família. Eu lembro que na pandemia, a pandemia foi assim, destruidora, porque realmente as crianças ficaram dentro de casa, comendo, muitas vezes com ansiedade, então comiam, e ali engordando, sem ir para os lugares onde tinham, né, os parques, onde tinham, mesmo os plays do prédio, a gente não podia usar. Então a gente teve um pico. Eu lembro de uma família que me chocou muito, porque eu os vi antes da pandemia, e aí na pandemia eu engravidei da Liz, então eu fiquei um tempo afastada do consultório, pela pandemia e depois pela Liz. E quando essa família chegou, Jonas... Quando você reviu... Eu olhei e falei, Jesus, vieram dois, assim, eles vieram bem obesos. E foi lindo ver a reeducação alimentar da família. A mãe começou a treinar, o pai começou... Porque não adianta eu tirar o doce da criança, eu tenho que tirar o doce da casa. Da casa. Porque naquele momento da birra, se tá fácil, você vai pegar o doce ali e vai dar na mão da criança.
Então, o doce, ou enfim, o alimento que a gente está falando é maléfico aqui, né? Normalmente os ultraprocessados, os embutidos, os processados. E entender que a gente tem uma alimentação barata e saudável. Tudo que tem na feira, meu amigo. Tudo que tem na feira. Né? O que a gente pode gastar ali é barato e dá pra gente fazer uma baita refeição ali. E muito palatável. Assim, é o que você disse, o teu paladar, ele se acostuma, ele fica meio anestesiado com essas coisas. Super. Quando você troca, você começa a sentir falta mesmo das fibras que uma fruta tem. E é uma abstinência que você vive ali, né? Nesse trocar. Tem um processo que você vai ter dor de cabeça, você vai ter um sintoma ali da falta daquele alimento prazeroso para você. Mas, hoje em dia, tem receitas maravilhosas que dá pra gente ir colocando na criança. Inclusive, é uma baita atividade para fazer naquele momento de qualidade. Cozinhar. Eu proponho muito pros pais, assim. Vai no supermercado no final de semana, leva seu filho, ensina a comprar o alimento, deixa ele pegar no alimento. Ah, mas não come não sei o quê. Deixa ele pegar, deixa ele tocar, deixa ele sentir o cheiro. Vai pra cozinha com ele, cozinha alguma coisa com ele no final de semana. E eles ficam maravilhados, assim. É muito melhor pra eles do que qualquer atividade na tela de um gadget ou de alguma coisa assim, entendeu? Então, agora, aproveitando isso, 2 mitos que eu quero esclarecer com você aqui. Suco. Pode dar para as crianças? Pode dar para, assim, o suco a gente dá a partir dos 2 anos ali para as crianças, né? Mas pode dar para as crianças. Não é um alimento que eu acho ideal. Por quê, né, Jonas? A gente não chupa 10 laranjas, mas eu uso 10 laranjas para fazer um copo de suco de laranja. E o que tem ali naquele suco de laranja? Tem frutose, que é o açúcar da fruta. Então, você tá dando, sim, um copo de açúcar para aquela criança. Uma das piores maneiras de você ingerir açúcar é na forma líquida, tá? Então, não é que eu sou contra os sucos. Eu acho que podem ser ofertados em alguns momentos, mas se a gente puder dar água para os nossos filhos, água de coco que seja, mas a água em si é muito melhor, né? Numa quantidade. Porque a gente fica toda hora assim, eu vejo nas lancheiras que eu recebo lá nos relatos, suco de caixinha, suco de caixinha, suco de caixinha. Gente, ó. Tem muitos sucos de caixinha que são piores que refrigerante por aí, né? Na quantidade de açúcar quando a gente olha, fora o que tá usando ali pra conservar aquele suco. Porque, gente, suco nenhum dura na prateleira do supermercado 6 meses. A indústria modificou aquele negócio ali pra durar 6 meses. E se você colocar um suco na geladeira, vai durar o quê? 3 dias? Quando durar muito. Meu, e se você não reparar, é muito legal, essa dica que a Mari tá dando é legal. Meu, repara no rótulo, porque tem muita pegadinha. Gente, até o whey hoje, pros marombeiros aqui, corporativo, tem pegadinha, quanto mais no suco de caixinha. Tem que ler rótulo. Se você não quiser ser enganado, lê rótulo. Cara. Sabe? Aquela história, todo dia sai um malandro e um bobo de casa, né? Então, se você não lê o rótulo, você vai ficar na parte do bobo. Porque a gente tem que ler, a gente tem que entender que ali também nos ingredientes, isso é muito legal falar. Nos ingredientes, o primeiro ingrediente que tá ali é o ingrediente que mais tem. Então, por exemplo, eu vou comprar um biscoito, uma bolacha pra Alice, né? Eu sempre olho ali, se tá açúcar, aquele biscoito tem... O primeiro ingrediente tá escrito, ingredientes, 2 pontos, açúcar. Aquele biscoito, o que mais tem. primeiro ingrediente que mais tem é açúcar. Você vê. Então, eu posso olhar ali antes, pode ter uma farinha de trigo, né? Pode ter alguma outra coisa antes do açúcar. Quanto mais longe o açúcar tiver na lista de ingredientes, menos açúcar aquele alimento vai ter. Vai ter. Muito boa. Boa dica. E aí, tem alguns alimentos que viraram vilões. Por exemplo, para os adultos, tinha um tempo que o ovo era o vilão. E agora o ovo é um grande aliado na construção muscular e tudo, e a gente sabe disso. Leite de vaca, é vilão ou é mocinho? Aí eu respondi isso tudo. Com exceção das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, né? Que são crianças que realmente vão fazer de 0 a 5 anos ali um quadro inflamatório pelo leite. O leite, ele é um mocinho hoje em dia para as outras crianças e para as pessoas de maneira em geral. Porque o que o leite me dá, Jonas? Ele me dá um boom de cálcio. Só que ele é o alimento que mais me dá um boom de cálcio. E esse cálcio é possível de absorção pelo meu organismo. Então, existem outros alimentos que me dão cálcio, mas o meu organismo não consegue absorver tanto. Agora, o leite, ele me dá um boom de cálcio que o meu organismo é capaz de absorver uma grande quantidade. Então, essa história da gente demonizar
o leite, os alimentos de uma maneira geral. Porque o que acontece? Uma pessoa que tira o leite da dieta dela, é óbvio que ela vai emagrecer e se sentir mais desinflamada. Porque ela vai tirar o quê? Sorvete, chocolate. Ela vai tirar muitos processados, industrializados. Ela vai tirar uma grande quantidade e vai comer uma alimentação mais natural, no sentido de... Não que o leite não possa estar nessa alimentação natural, mas com menos industrializados. E aí é lógico que essa pessoa vai se sentir melhor. Ela vai tirar todos aqueles conservantes que a gente acabou de falar da lista de ingredientes. E que tá colocando dentro do corpo. E que tá inflamando essa pessoa. Então a gente precisa ter uma visão macro aí quando a gente demoniza o leite, né? Esse estudo foi de setembro de 2023 agora, da Associação Brasileira de Nutrologia, respondendo essas perguntas, porque fica realmente essa história do leite ser inflamatório. E aí eu quero fazer só um adendo, que existe a medicina ayurvédica, e dentro da medicina ayurvédica a gente pode ter aí alguma história, né? Eu tô falando aqui da medicina tradicional, da onde eu sou formada, mas existe a medicina ayurvédica, que eu tenho conhecimento também, fiz alguns cursos, mas a gente tem que lembrar que na Índia a vaca é sagrada. Então esse alimento para eles não é um alimento, né? Possível. Show de bola. É isso. Show de bola. Gente, eu tô adorando esse bate-papo. E o pior é que, olha, o tempo vai acabar e eu ainda tenho coisas para perguntar. Mas eu quero falar com você aí, ó, de eventos, RH, marketing, que tá pensando aí em fazer o seu evento. Eu preciso te falar. Eu sei que as dificuldades que muitas vezes você passa aí, eu também passo nos meus eventos. Quando você preparou aquele evento sensacional e teu CEO, sua presidente, vai subir no palco e de repente o slide não funciona, o passador não está funcionando direito, ou aquela filmagem que você queria colocar na hora exata do evento não está funcionando. E eu preciso falar para você, você precisa aprender a curtir o seu evento. E para curtir o seu evento, você precisa ter profissionais que garantam que o seu evento vai ser uma experiência inesquecível. E nesse ponto, gente, eu quero falar para você, a Gravity Filmes é a melhor solução para o seu evento corporativo, sabe? Os caras sabem o que estão fazendo, então o teu recurso audiovisual vai entrar na hora certa, você vai conseguir curtir o seu evento e principalmente vai ser elogiado pela empresa inteira, pela organização e experiência que você provocou aí nesse evento. Então, no seu próximo evento, eu quero recomendar fortemente, entra no link aqui que está na descrição, Gravity Filmes, já conversa com eles, já pede o seu orçamento, que vai ter uma condição bem especial para quem do nosso Extra Talks aqui, então não perde essa oportunidade. Vamos lá. Mari, estamos entrando na etapa decisiva da nossa conversa aqui, hein? Tem uma galera evitando, principalmente no primeiro ano, depois da pandemia e tal, tem gente que tem medo de agulha e transfere esse medo de agulha para o filho. Então evita de dar vacina e tal, principalmente no primeiro ano. O que pode acontecer, Mari, com essa galera? Uma quantidade de doenças infecciosas e a volta de doenças infecciosas. Então eu pude presenciar, assim como, né, falei, tem 10 anos de pronto-socorro, uma epidemia de sarampo por causa da galera que não dá vacina do sarampo, sabe? E a gente teve realmente um óbito de umas 2 crianças que a gente acompanhou por sarampo. Então, Jonas, isso é uma coisa que, assim, não tem como, pessoal. As vacinas, elas vieram aí para ajudar a nossa sociedade na evolução de tudo isso. A gente, né, passou por grandes epidemias e elas realmente salvam muitas vidas. A gente precisa, isso é uma questão, assim, para mim, fundamental. Quando a gente via as crianças com sarampo, uma doença que já estava praticamente erradicada aqui no Brasil. Nossa, e volta... Você vê alguém perdeu um filho por isso, né? E teve esse movimento grande, começou na Europa de não dar essas vacinas no primeiro ano. Isso fez com que a gente tivesse aqui em São Paulo uma baita... Tanto que não existia uma dose com 6 meses da vacina do sarampo. E a gente voltou a ter essa dose da vacina com 6 meses. A gente começou a ter uma dose que a gente chama de dose zero, não é nem que a gente voltou a ter, a gente começou a ter por conta dessa epidemia. Por pessoas que não deram a vacina nos seus filhos. Então, assim, nossa, pelo amor de Deus, gente, tem meningite, fora que a gente vai falar de meningite, que as consequências, e a criança pode ter sequelas, assim, horrorosas, surdez pro resto da vida.
Por algo que está controlado, está mitigado e uma negligência, às vezes. Que tem muito estudo de que funciona, né? Vacina hoje de 0 a 1 ano para as crianças, meu Deus. Inclusive, tem uma vacina que, se Deus quiser, vai sair logo, que é do vírus sincicial respiratório, dessa bronquiolite, que a gente morre de medo quando nasce um bebê. Eles estão produzindo a vacina da bronquiolite, porque é o que hoje mais mata as crianças, né? O vírus sincicial respiratório. Então, por favor, vacinem os filhos de vocês e ajudem a gente a não ter grandes problemas em pronto-socorro e aí pelos hospitais. Porque é onde vai bater depois. E a gente tem um calendário vacinal maravilhoso pelo SUS. Mas muito melhor que outros países. Assim. Isso a gente pode encher a boca como brasileiro para falar. Semana passada mesmo eu atendi uma mãe que mora nas Bahamas com a filha. E ela falou, Mari, eu venho pro Brasil para dar as vacinas da minha filha. Olha só. Porque a gente tem um baita calendário vacinal. Show, fica a dica aí, gente. Pessoal, vacinem os filhos de vocês. É o mundo que olha pra gente nesse aspecto. Ô Mari, partindo pra etapa de conclusão do nosso bate-papo, tem uma galera aqui que teve o primeiro filho, a primeira filha, e tá aí trabalhando que nem louco e tá pensando em ter o segundo filho. Que é uma jornada que você passou recentemente. Luquinha, 11 meses. E aí, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, putz, não, é uma loucura, não quero, já passei por isso, não quero de novo. E aí tem a galerinha que, vou pra cima, vou fazer acontecer e tal. Pra quem tá nessa dúvida, o que é a sua jornada, ou o que você passou recentemente, você poderia deixar de dica pra galera que quer ter o segundo filho? Eu acho que a gente tem que olhar, realmente não é fácil. 2 bebês, ainda mais a Alice e o Luca, eles têm uma diferença de 2 anos, assim. Então são 2 bebês, eu tenho uma de 3 e uma de 11 meses, né? Eles ainda têm esse cérebro imaturo, a gente ainda tem... Então o desafio é grande, aumenta o cansaço físico, mas você já passou por aquela experiência. Então se você tiver que decidir, Mari, mas eu tenho medo porque eu vou passar pelo puerpério de novo, ou pai, eu vou passar por aquele primeiro ano de novo... Só que você já passou, você já sobreviveu. É tipo andar de bicicleta que o joelho já ralou, e aí você já tá conseguindo andar melhor, assim. Tipo, já tira até a mão, já dá umas ousadas maiores. Então, é mais leve o caminho, apesar de fisicamente, de você ter que dar banho em 2, colocar 2 pra dormir, fazer uma jornada maior. Mas é como se você já conhecesse o caminho. Daí fica mais fácil. É como se você não fizesse aquelas coisas pela primeira vez. E eu falo sempre, filho não é presente. Mas a gente ter um irmão, só quem tem um irmão sabe. Uma vez, e aí foi uma decisão que eu tive para ter o segundo filho, assim. Um amigo do Ricardo me encontrou e falou que ele estava num velório, e daí eu respeito, obviamente, os filhos únicos, não quero julgar, pelo amor de Deus, não vou ser cancelada pelos filhos únicos. Não vão cancelar, Mari. Mas ele falou assim, que a moça olhou para ele e falou assim, eu não tenho ninguém aqui sentindo hoje o que eu senti de perder o meu pai e a minha mãe. E realmente, eu acho que só o seu irmão sabe quem são os seus pais. Exatamente como você. Eles sentem como você, assim. Eu tenho uma ligação enorme com os meus irmãos, né? A gente é muito ligado. E a gente olha um pro outro, às vezes, a gente já entendeu quem é o pai. Então, as neuroses também, a gente conversa muito. Eu acho que são grandes aliados, assim, os irmãos. Então, se tiver nessa dúvida... tenham o seu segundo filho. Mas se você também quiser ter filho único, tá tudo certo, pelo amor de Deus. Seja feliz com o seu único filho. Agora, conta o segredo, como é que consegue vir, gravar podcast com 2 crianças lá, vai ter banho, vai ter janta, vai ter... Como é que organiza essa agenda, Mari? É a rede de apoio, né, Jonas? Que eu sou super a favor, assim, e a gente tinha que ter pra todo mundo. É óbvio que eu sei de todos os meus privilégios, e a gente, quando não tem a rede de apoio de vovó, e a gente tem essa rede de apoio, mas a gente também tem uma rede de apoio paga que me ajuda, assim. E eu sou grata a essas mulheres, porque elas saem da casa delas muitas vezes, deixam os filhos dela, deixam as histórias dela pra virem ajudar numa outra casa, numa outra família, e eu falo que o trabalho delas é tão importante quanto o meu. E, assim, na França eles têm, né, um direito a uma pessoa por 6 meses na sua casa. Quando você tem filho, o governo paga uma pessoa para estar ali na sua casa. E eu queria muito que tivesse políticas mais assim, sabe, de acesso a todas as pessoas, que todo ser humano pudesse ter, assim que tem uma criança. Óbvio, a gente tá falando no Brasil, a gente tá nos luz disso, mas se a gente não falar disso, nunca acontece. Nunca acontece. A gente tem que falar e olhar e falar, o que a gente pode fazer enquanto sociedade
para que nós nos ajudemos uns aos outros pra gente melhorar isso aqui. Afinal de contas, a gente precisa, né? Então, pra gente... isso aqui não existe mágica. Existe um batalhão de gente junto com a gente quando a gente tá aqui. Sim, né? sim. Então, né, tem a Liz que tá na escola, tem o Luca que tá lá em casa com a Celinha maravilhosa, minha gratidão eterna a ela. E aí a gente consegue dormir às vezes, mas dá conta de tudo, né? E ainda bem que a gente conseguiu criar esse tempo para estar aqui, Nossa, que eu tô encantado com a nossa conversa aqui. Maravilhoso. Agora eu tenho uma utopia aqui, Mari, que é o seguinte, imagina que vai ter 8 bilhões de terráqueos assistindo o nosso episódio aqui. A Terra parou para ver o nosso episódio. O que você gostaria de deixar de mensagem para esses terráqueos aqui? Aquela câmera é toda tua. Terráqueos, 8 bilhões da utopia do Jonas. Gente, a criança ela tem a capacidade de mudar o mundo, né? Ela vai ser um ser humano. Então, criem seus filhos com os melhores valores possíveis. Olhem para a infância. E se você não tem filhos, mas você tem um sobrinho, você faz parte daquilo ali. Você é aquela aldeia. Sempre que você olhar para uma criança, toque aquilo ali como se fosse o futuro do mundo. Cuide daquilo ali, porque realmente aquilo é o futuro. Você vai deixar uma marca ali. Você quer deixar um legado nesse mundo? Olha para as crianças, olha para as suas crianças e para as crianças do mundo. Sempre cuide delas. Gente, sensacional. Coloca o seu like aí, que eu tenho certeza que agora você está inspirado pelas palavras da doutora Mariara. Sem dúvida. Mari, quero te agradecer demais tua presença aqui. Passou voando a nossa conversa aqui. O pessoal vai me matar que eu passei do tempo. Mas tinha coisas que a gente não podia deixar de falar. Eu quero agradecer mesmo você ter criado esse tempo para estar com a gente. Sigam a doutora. Jonas, eu que agradeço, querido. Não só o espaço aqui, a todo mundo que está assistindo. Obrigada por assistirem, obrigada por se preocuparem com a infância, com as crianças. Obrigada a você por tudo, né? Eu aqui já fui uma paciente, como eu falo? Uma mentorada. Mentorada do Jonas. Eu tenho uma enorme gratidão por tudo que você me falou naquele período. É isso, eu busco, né? A gente busca melhorar e a gente encontra pessoas como você que estão dispostas aí a ter um olhar de fora e ajudar a gente da maneira que pode, com as ferramentas que você tem. Você me ajudou imensamente, sou eternamente grata a você. Não, tudo. Tá tudo dentro de você, eu só despertei. Parabéns, viu? Obrigada pela sua jornada. De vocês aqui, viu? Show de bola. Incrível. E, essa temporada tá acabando, mas eu vejo você em algum lugar por aí. Talvez no próximo episódio da segunda temporada, ao vivo, hein? Espero você lá. Até a próxima.